Seminarista Jefferson. Pai do Senhor aos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu queria convidar os irmãos, nesse momento, a irem pegar suas Bíblias, se já estiverem com suas Bíblias. Eu quero, assim, convidá-los a abrir na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 16. E nós iremos ler o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Carta pelo apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 16. Nós iremos estudar hoje mais dois versículos, o versículo 5 e o versículo de número 6. E eu queria frisar bem com os irmãos, caso você não esteja com a sua Bíblia, que você assim vá pegá-la, para que nós venhamos a conferir, né? O crente, ou os crentes de Bereia, tinham essa característica de, assim, tudo que Paulo estava falando, eles estavam ali conferindo nas Escrituras. E nós, não assim, somos diferentes. Nós venhamos a conferir tudo que vai ser lido, tudo aquilo que vai ser explicado nesta noite, que você venha assim a acompanhar. Acredito que os irmãos já tenham assim aberto aí as suas Bíblias, Romanos 16. Nós estaremos estudando mais dois versículos hoje. Nós não iremos ler todo o capítulo, por quê? Porque há pessoas que nós devemos conhecer. E se nós viéssemos a ler todo o capítulo número 16, não daria para explicar quem são as pessoas que Paulo aqui está saudando. Então, por isso que eu estou indo devagar assim com os irmãos, para que nós venhamos a conhecer um pouco dessas pessoas aqui que ajudaram o apóstolo Paulo. Isso é muito importante. A palavra do Senhor diz o seguinte, versículo de número 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epineto, primícia da asa para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. São esses dois versículos que nós iremos estudar. Queria ir ao Senhor em oração, assim juntamente com você, sobre esse texto, e que o Senhor venha assim a falar aos nossos corações. Amém? Senhor, nós queremos agradecê-lo, meu Pai, pelas tuas infinitas misericórdias depositadas sobre as nossas vidas. Queremos agradecê-lo pelo teu amor, pelo privilégio de estudar esta carta aos Romanos. Que se nós pudéssemos resumiríamos da seguinte forma: todos nós somos justificados e justificados pela fé. Essa graça que foi alcançada, e foi alcançada por nós. Mas nós sabemos que teve um grande preço, e esse preço foi a morte do teu Filho, ó Pai, Jesus Cristo, de Nazaré, que se doou, que morreu por nós. E nós agradecemos tal sacrifício, nós reconhecemos tal sacrifício, porque nós somos salvos, nós adquirimos a salvação, nós fomos regenerados e nós fomos também justificados. Queremos agradecê-lo, ó Deus. Queremos também, Senhor, assim pedir ao Senhor uma direção sobre esse texto, um esclarecimento às nossas mentes. Quero pedir ao Espírito Santo que me use neste momento como um canal de bênção para transmitir essa verdade que é nas Escrituras, essa verdade que é pura e simples, mas que nós venhamos a interpretá-la de uma forma verdadeira. É isso que nós te pedimos e é isso que nós assim agradecemos. Amém. Eu tinha dito aos irmãos que nós estamos indo devagar, estudando de 2 em 2 versículos. Isso é importante porque nós começamos aqui a compreender quais são os personagens aos quais Paulo aqui está saudando. Se os irmãos se recordam, a primeira saudação que Paulo assim irá fazer é a nossa, e podemos dizer assim, irmã Febe. E há um dado muito interessante sobre esta irmã,
que ela assim muito o ajudou em suas viagens. E outro dado que nós poderemos perceber sobre esta irmã é que ela é a portadora da carta aos Romanos. Então esse é um dado muito interessante que nós temos sobre a primeira saudação dirigida à irmã Febe. A segunda saudação que nós temos, ela é dirigida a um casal, ao qual os irmãos já viram aqui, que se chama por nome de Priscila e Áquila. Esse casal costumava viajar com o apóstolo Paulo, costumava estar nos mesmos lugares que assim o apóstolo Paulo estava. E um dado interessante sobre este casal é que a igreja, ela era estabelecida na sua própria casa. Ou seja, quando Áquila estava lá em Roma, lá existia uma igreja na sua própria casa. Quando estava lá em Éfeso ou em Corinto, a igreja assim fazia parte da sua casa. Eles tinham esse dom acolhedor e esse dom de as pessoas virem à sua casa. Então nós vimos um pouco desse casal, desse segundo casal, Priscila e Áquila, dessa saudação que o apóstolo Paulo irá fazer. E hoje a saudação que nós iremos ver também é a duas pessoas, é a um homem e a uma mulher. O apóstolo Paulo irá saudar Epeneto e depois irá saudar Maria. Então nós iremos ver um pouco de quem era esse homem, Epeneto e Maria. Mas antes de nós fazermos, melhor dizendo, alguns apontamentos sobre esse texto, eu queria trazer o seguinte tema, sobre o versículo de número 5 e o versículo de número 6. O tema que eu quero trabalhar com os meus irmãos, baseado no versículo 5 e 6, é o seguinte: no reino de Deus não há aposentadoria. Isso. No reino de Deus não há aposentadoria. Aí você pergunta, por quê? O texto está falando sobre isso, o texto irá falar sobre isso. Nós iremos ver. O que é que o texto fala? E esse tema muito tem a nos ensinar nessa noite. Porque muitas vezes nós pensamos que nós trabalhamos demais para o Senhor. Muitas vezes nós até não queremos mais cargos na nossa denominação, ou você que faz parte de outra igreja, porque temos o seguinte pensamento: nós já fazemos demais, já fizemos demais, vamos deixar assim para os próximos que vierem assim trabalhar também, vamos deixar para os jovens. Mas nessa noite eu quero trazer esse tema que muito é confrontador nos nossos corações, que no reino de Deus não há aposentadoria. Nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos incansavelmente. E é isso que aqui o apóstolo Paulo ele irá tratar, fazendo menção e alusão à irmã Maria. Que essa Maria aqui, descrita pelo apóstolo Paulo, é uma Maria romana, gentílica, não é a Maria mãe do Cristo. Então nós iremos ver aqui no versículo número 6. Mas antes de nós analisarmos o versículo de número 6, eu queria ler com você o versículo de número 5, que diz o seguinte: saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Nós vimos que essa igreja que se reúne na casa deles é fazendo menção a Priscila e a Áquila. Ou seja, havia ali uma igreja na casa de Priscila e de Áquila, ou em Roma, ou em Coríntios, ou lá em Éfeso. E Paulo continua: saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Nós vimos no estudo passado que Paulo está começando com uma saudação. E uma saudação é um cumprimento. Ou seja, ele está dizendo aos romanos que cumprimentem esse Epeneto. Só que nós, ao analisarmos o versículo de número 5, nós vemos e percebemos que ele vai se utilizar de algumas palavras que muito tem a nos ensinar nesta noite. Se você pode notar, ele vai dizer assim no versículo de número 5, depois do ponto: saudai, meu querido Epeneto. Nós sabemos que a saudação é um cumprimento. Nós sabemos também que Paulo ele vai se utilizar aqui de uma linguagem possessiva, porque se nós analisarmos, diz assim: saudai meu.
E nós entendemos que esse meu é um pronome possessivo. Ou seja, nós dizemos assim, meu carro, você diz assim, meu esposo, eu digo minha esposa, nós dissemos nossos irmãos. Ou seja, Paulo está usando aqui um pronome possessivo. Depois desse pronome que Paulo usa de meu, ele usa um adjetivo de querido, epineto. Ou seja, o que é que isso pode nos explicar nesta noite? Que Paulo assim conhecia bem aquele homem, epineto. E conhecia tão bem que ele era querido pelo apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um carinho especial por esse homem aqui, que o nome dele é Epineto. Por isso que Paulo vai dizer assim, saudai, meu querido Epineto. Não só é dele, mas também é querido pelo apóstolo Paulo. E um dado interessante é que o apóstolo Paulo, ainda no versículo de número 5, vai dizer o seguinte, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, o que é que isso significa? Paulo está dizendo aqui, saudai meu querido Epineto. Ou seja, Paulo tinha uma relação íntima com ele. Paulo o conhecia. Mas Paulo irá dizer depois da vírgula, primícias da Ásia para Cristo. Isso significa que esse jovem aqui, lá da Ásia, Epineto, foi um dos primeiros a alcançar a fé cristã. Foi um dos primeiros a professar a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi um dos primeiros a se converter. É por isso que Paulo vai dizer, saudem, meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, ele foi o primeiro ali a ser convertido. Ele foi, assim, um dos primeiros a ser alcançados pelo nosso Espírito Santo. Ele foi um dos primeiros, mesmo sendo judeu, a declarar a fé cristã. Então é por isso que o apóstolo Paulo está falando que ele é as primícias da Ásia para Cristo. Se nós podemos notar outro dado interessante, é que Paulo aqui vai dar a localidade, vai dizer que este homem era lá da Ásia. Ele era lá da Ásia. E também, se você pode notar, Paulo vai chamá-lo de primícia. E vai dizer que esta primícia é para alguém. E este alguém é Cristo. Ou seja, essa primícia que alcançou a salvação, que alcançou a fé, que é Epineto, ele tem uma finalidade. Tudo é para a glória de Deus. É para o Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. E eu queria neste momento trazer uma ilustração pertinente. Porque Paulo aqui tinha esse envolvimento, né, com essas pessoas descritas aqui no capítulo de número 16. Tinha esse envolvimento com Epineto, dizendo que ele tinha alcançado essa fé em Jesus Cristo. Foi um dos primeiros a ter alcançado essa fé. Veja esse fervor que Paulo tinha em seu coração de ensinar, de doutrinar, de estar junto. Paulo tinha isso consigo. E com nós não é diferente. A ilustração que eu quero trazer é sobre a conversão. Aqui fala de conversão. É desse jovem Epineto. Foi um dos primeiros a se converter como primícias para Cristo. E ele diz que ele é querido. Ele diz também que é meu, porque Paulo tinha uma relação com ele, né, de estudo, de treinamento e etc. A nossa conversão também não é diferente. Quando nós nos convertemos, nós somos essa primícia para o nosso Deus. E diante da conversão, esse jovem, possivelmente conjecturando aqui, ajudava o apóstolo Paulo, até pregava, creio que sim, porque foi um dos discípulos de Paulo, foi um dos que ajudaram a Paulo, por isso que Paulo manda aqui saudá-lo. Da nossa conversão é assim, logo quando nós nos convertemos, temos o fervor de pregar, temos esse fervor de proclamar a palavra, porque nós somos a primícia de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós até, quando nos convertemos, pegamos a Bíblia e agora, para o canto que nós iremos ir, assim nós iremos levá-la para todos os cantos. E pense você que
dentro dessa perspectiva de conversão, que ele foi as primícias, que ele se converteu, foi um dos primeiros, nós, quando assim nos convertemos, pegamos a Bíblia, pode ser até meio-dia em ponto, e nós colocamos ela debaixo do braço, é o chamado primeiro amor. E para o lugar que nós assim iremos, nós levamos a nossa Bíblia. Ficamos ainda mais intrigados e doidos com aquela vontade em nossos corações de que outras pessoas também recebam esse evangelho. Pegamos a Bíblia e até marcamos em nossas visitas, querendo assim compartilhar dessas verdades. Porque nós somos essas primícias. Fomos alcançados pelo Espírito Santo. Então, este dado que nós temos sobre aqui o epineto. Nós não temos mais dados sobre este homem que Paulo chama de meu querido. Esse homem que se converteu como sendo as primícias lá na Ásia, como sendo um dos primeiros. E se convertendo assim para o Cristo. Veja que maravilha. O versículo de número 6 diz assim: saudai ou cumprimentai Maria, que muito trabalhou por vós. Então nós temos a segunda saudação ou segundo cumprimento destinado a Maria. Paulo está dizendo: crentes de Roma, cumprimentem, saúdem, aperte aí a mão em um lugar popular, falem aí, tanto com Epineto e tanto com Maria. Só que Maria, ela tem algumas características que nós poderemos entender e poderemos até aprender nesta noite. A primeira característica da saudação dirigida a Maria, no versículo 6, é que Paulo vai dizer, versículo 6, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Ou seja, ela não só trabalhou muito. E muito significa trabalhar incansavelmente. Essa mulher, chamada de Maria, que era uma romana, que estava lá em Roma, e que lá em Roma estava se instalado uma igreja, essa mulher trabalhou muito, incansavelmente. Por isso que o apóstolo Paulo aqui irá saudá-la. Irá mandar que vocês que estão aí em Roma cumprimentem essa mulher. Que ela trabalhou incansavelmente. Mas trabalhou incansavelmente e muito foi por vós. Vós que estáis aonde? Vós que estáis aí em Roma. Por isso que o tema nesta noite que eu quero trazer aos meus amados irmãos é o seguinte: no reino de Deus não há aposentadoria. Vemos o exemplo dessa mulher trabalhando, e não só trabalhando, trabalhando muito em prol do reino de Deus. Trabalhando muito. E um dado muito interessante ainda sobre Maria, alguns irão afirmar que ela possivelmente foi a fundadora desta igreja lá em Roma. Ou seja, ela esteve desde o início ajudando o apóstolo Paulo, desde o início ajudando os crentes lá em Roma. Por isso que o apóstolo Paulo aqui no versículo número 6 vai dizer aí: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: cumprimente Maria que está aí em Roma. Porque ela tem trabalhado incansavelmente. Tem trabalhado muito por vocês que estão aí nessa igreja aí em Roma. Saúdem ela. Lembrem-se de Maria. Lembrem-se de Epineto. Lembrem-se de Priscila e Áquila. Lembrem-se da irmã Febe, a portadora da carta. Porque o trabalho do Senhor não é em vão. E bonito é ver que o apóstolo Paulo, ele não é esse apóstolo, ou esse mestre, vindo de Deus para assim nos abençoar, machista. Nós vemos claramente aqui tanto a figura masculina como a figura feminina trabalhando em prol do reino de Cristo. Trabalhando assim com o apóstolo Paulo. E vimos aqui as características dessa irmã. Trabalhando muito. E nesta noite eu queria perguntar
a mim e aos irmãos que estão nos assistindo essa noite. Nós temos trabalhado muito. Será que alguém ou o nosso líder pode dizer assim, Joãozinho ou Mariazinha tem trabalhado muito para com o reino de Deus? Característica aqui dessa mulher. Maria trabalhou muito por vós. Veja que ela não só trabalhou, ela trabalhou muito, incansavelmente. Será que nós estamos trabalhando muito para com o reino de Deus? Será que alguém pode falar isso de nós? Será que nós podemos ter essa característica de ter trabalhado muito? Ou de trabalharmos muito para com o reino? Por isso que o tema desta noite tem muito a nos confrontar. No reino de Deus não tem aposentadoria, porque é trabalho. E Cristo, junto com a Trindade, Espírito Santo e Deus Pai, ele só chama aqueles que são ocupados. Cristo não quer desocupado. Ele só chama eu e chama você, que temos as nossas ocupações, os nossos deveres, as nossas coisas assim a resolver. Ele nos chama para que nós venhamos a trabalhar. E se nós quisermos trabalhar e termos um bom exemplo, que sejamos como essa irmã aqui, Maria, trabalhar muito pelo reino de Cristo. Trabalhar incansavelmente. Tanto o Epineto como Maria tem a nos ensinar nesta noite. E como também o tema desta noite. Não há aposentadoria no reino de Deus. Eu queria dizer a você que é um privilégio trabalhar para Cristo. É um privilégio nós nos doarmos em sua obra. Eu conheço um irmão que ele trabalha muito para com o reino de Cristo. Ele é lá do seminário e eu vejo que a disposição dele é tamanha. Se chama ele para pregar, ele vai. Se chama ele para evangelizar, ele vai. Se chama ele para visitar os hospitais, ele vai. É bonito nós vermos que existem pessoas assim, se doando para Cristo. Em contrapartida, nós sabemos que muitas das vezes o nosso ego não nos deixa ser igual a essa irmã que trabalha muito. Em prol de quem? Em prol dos fiéis que existiam lá em Roma. Aqueles crentes que estavam sedentos pela palavra. Muitas vezes nós queremos apenas ir à igreja, escutar um louvor, uma pregação, estar ali só com os irmãos e pronto. Nós não queremos trabalhar. E se nós não queremos trabalhar, nós não queremos trabalhar muito, como essa irmã aqui. A irmã Maria trabalhou muito. Trabalhou se cansar. E eu sei aqui, irmãos, que eu não estou no programa do Raul Gil. Mas se eu estivesse no programa do Raul Gil, eu tiraria o chapéu para esta mulher aqui, a irmã Maria. Tiraria com certeza. Para a Epineto também, para a irmã Febe, para a irmã Priscila e pelo irmão Áquila. Tiraria o chapéu com certeza, porque nós vemos que eles se doam para assim trabalhar. Então, eu tiraria o chapéu com certeza, porque essa irmã aqui é um exemplo para nós, comunidade, a Terceira Igreja Batista Betel, independente, e para também nós homens, porque existem homens que não querem trabalhar. E esta mulher aqui é um exemplo, viu, homens, servos de Deus, betelinos. Esta mulher aqui é um exemplo para nós. É um grande exemplo que nós viemos a aprender com esta mulher aqui, a irmã Maria. Esteve lá em Roma e assim ajudando os crentes lá em Roma e também o apóstolo Paulo. É um exemplo para nós. Veja que as mulheres, aqui como a Priscila, como a irmã Maria, veja a irmã Febe, as mulheres parecem que estão dando de goleada nos homens, trabalhando muito. Nós vemos que homens às vezes não querem pegar cargos, não querem trabalhar e até dizem assim, quando acabar este mandato, no outro eu trabalho. Só que no reino de Deus não é aposentadoria, meu irmão. Nós temos que trabalhar. É uma honra trabalhar para Deus. Dito isto, meus irmãos, eu queria pontuar 3 pontos sobre o versículo de número 5 e o versículo de número 6.
queria dizer que todos nós fomos alcançados por Cristo, assim como Epineto. Epineto foi um dos primeiros, assim, a conhecer esta fé. Nós também somos essas primícias para Cristo. Cristo, ele veio e morreu por nós. É certo que nós sabemos que o povo escolhido são os judeus, mas nós também, desde o Velho Testamento, já estávamos inclusos nesse plano salvífico, desse plano da salvação. Nós sempre fizemos parte, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Nós somos as primícias do Rei. E esse Rei se chama Jesus Cristo. O segundo ponto que eu queria pontuar com os meus irmãos é que Paulo irá fazer uma citação aqui a 24 pessoas. Nós já vimos a irmã Febe, nós já vimos Priscila e Áquila, e nós estamos vendo agora Epineto e Maria. 5 pessoas das 24. Dessas 24 pessoas, 6 são mulheres. Então aqui nós percebemos um fato que o que eu tinha dito logo no início, que o apóstolo Paulo ele não é machista. O apóstolo Paulo, em sua caminhada e peregrinação aqui nessa terra, era comum as mulheres opinar, era comum as mulheres estarem ali na obra trabalhando, era comum, porque o apóstolo Paulo não fazia distinção nem de sexo e nem de raça. Então nós percebemos aqui nessas saudações. O terceiro ponto que eu queria assim frisar com os meus irmãos é que nós temos que trabalhar incansavelmente. Essa irmã Maria aqui trabalhou incansavelmente. Mas só ela trabalhou, nós não temos que trabalhar, nós temos sim que trabalhar incansavelmente. O que nós podemos fazer pelo Rei, nós temos que fazer, nós temos que nos doar. Porque esta mulher é exemplo para nós. E aquilo que é bom, nós temos que agarrar e guardar as 7 chaves e a colocar em nossos corações e a vivermos. Assim com esses bons exemplos que nós estamos vendo aqui. Vimos a Priscila e o Áquila viajando bastante. Uma hora estava lá em Roma, outra hora estava lá em Coríntios, outra hora estava lá em Éfeso. E eles viajavam, não mediam esforços para assim ajudar o apóstolo Paulo e assim a pregar. E eu pergunto, e a nossa igreja? E quando eu falo de igreja, eu falo de eu e você. O que é que nós estamos fazendo pela nossa comunidade? O que é que nós estamos pregando? Será que nós estamos trabalhando desta forma? Será que nós estamos acreditando neste evangelho? Será que este evangelho arde ainda nos nossos corações? Ou será que esta palavra lida não passa apenas só de palavras? Eu quero dizer que aqui é a voz de Deus ecoando aos nossos corações. Essa palavra ela é renovadora, essa palavra traz um fogo aos nossos corações, às nossas almas. Nós temos que pregar, meus irmãos. Há muitas pessoas que necessitam da salvação. Pessoas que estão perdidas até nas nossas próprias famílias. E para isso nós temos que trabalhar muito, não é pouco. Assim como essa irmã, não medir esforços. Essa irmã Maria é um exemplo. Por isso que Paulo vai dizer, cumprimentem a irmã Maria. Saúdem a irmã Maria. Veja que ela está trabalhando por vós e é muito. Veja que maravilhoso. Isto é maravilhoso. Meus irmãos, o tempo está acabando. Neste momento eu queria orar com os meus irmãos. No próximo estudo nós estaremos estudando o versículo 7 e o versículo de número 8. São mais 2 saudações. Nós iremos conhecer mais 2 pessoas. E se nós podemos fazer um resumo, nós entendemos o quê? Que esse texto aqui do capítulo 16 é saudações. Nós temos que conhecer esses personagens. Então nós já conhecemos quantos? 5. A irmã Febe. Quem foi a irmã Febe? Um ajudante do apóstolo Paulo. A portadora desta carta. Ou seja, esta carta chegou até
a Roma pelas mãos da irmã Febe. Vimos também o segundo casal, Priscila e Áquila. Ajudaram o apóstolo Paulo nas missões missionárias. Estavam ali com o apóstolo Paulo, instalando igrejas nas suas próprias casas. Nós aprendemos isso. E vemos agora a irmã Maria e Epineto. Epineto foi um dos primeiros a se converter. E a irmã Maria, já era uma convertida, tem uma característica importante, que trabalhava incansavelmente. Então é isso que nós aprendemos hoje. Nós temos que ir devagarzinho. Nós estamos já terminando esse capítulo. Então, no próximo estudo estaremos conhecendo mais 2 pessoas. Então, nesse momento eu queria orar assim com os irmãos. Que Deus seja louvado. Isso aí, acredito que Deus tenha falado aos nossos corações, tenham essa convicção. E queria pedir a você para orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua santa palavra. Te agradecemos por essa luz que chegou às nossas mentes. Te agradecemos porque a tua palavra ela é esclarecida através do teu Espírito Santo. E neste momento eu queria que o Senhor abençoasse essas pessoas que estão em suas casas, assistindo por essa plataforma, assistindo pelo celular. Que o Senhor assim as abençoe, meu Pai. Tranquilize suas mentes. Que o Senhor assim estejam com a sua presença sobre estas casas, sobre a vida destas pessoas. Conforta-nos, Senhor, que é isso que nós precisamos em meio a tudo que está acontecendo neste mundo. E que o Senhor venha colocar no coração da tua igreja, nos nossos corações, o mesmo desejo que estava no coração da irmã Maria, de trabalhar incansavelmente. Pois nós sabemos que nós somos alcançados pelo Senhor, assim como é Epineto. Nós somos alcançados e o nosso dever é esse, trabalhar para o reino, nos doar para o reino de Cristo, porque Cristo nos salvou através da sua graça. Abençoa-os, Pai, abençoa as tuas ovelhas, abençoa a tua casa. É isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Estarei passando aqui a palavra agora para o pastor Antônio. Ele irá também fazer alguns comentários, caso queira, e os irmãos se sintam abençoados. Amém. Bom, meus queridos, nós vemos aqui essa exposição e essa meditação que nos remete a pensarmos de maneira lógica no nosso trabalho, naquilo que temos feito, né? Como o seminarista trouxe aqui a sua aplicação, nós não temos aposentadoria, ou seja, ninguém se aposenta no reino de Deus, né? A Bíblia diz que ainda na velhice daremos frutos, né? Você vê aqui o exemplo dessas irmãs, já tem sido assim trabalhado bastante no ministério do apóstolo Paulo, e ainda Paulo está recomendando a receber bem esse povo lá em Roma, cuja delas levam a carta, e lá pessoas que Paulo havia deixado, pessoas que cooperaram com Paulo, já no fim do seu ministério ele está trazendo aqui esses agradecimentos, muito embora ele chegou primeiro do que essa carta, né? Nós vamos ver isso na história em Atos, capítulo, o livro de Atos, a gente vai ver que Paulo chegou antes dessa carta, houve alguns impedimentos, a irmã Febe não conseguiu chegar a tempo, então Paulo está lá também ressaltando isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo, queridos? Então esse modelo, esse exemplo dessas irmãs, nós como Igreja do Senhor Jesus, precisamos ficar cada dia mais acesos, ou seja, mais com desejo, o desejo de aumentar ainda mais de nós fazermos a obra do Senhor, o desejo de nós praticarmos a palavra do Senhor, termos alegria, meus queridos irmãos, de estar aqui nesta noite fazendo a obra do